Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, hoje a igreja celebra então essa solenidade da Santíssima Trindade, que é uma forma de chamar, ou talvez a forma apropriada de chamar o próprio Deus, né? O que é a Santíssima Trindade, afinal de contas, né? Qual é esse mistério que a igreja celebra? É o próprio Deus, o Deus uno e trino, o único Deus vivo e verdadeiro, para usar uma expressão que está no Novo Testamento. O único Deus vivo e verdadeiro, ele é um Deus trino. São três pessoas em um só Deus. É claro que é um mistério para nós, mas é assim, não são três maneiras diferentes, três formas diferentes de falar do mesmo Deus, não, são três pessoas diferentes, o Pai, o Filho Jesus, que se encarnou, e o Espírito Santo, que é derramado sobre os nossos corações. Três pessoas, mas não são três deuses, é um só Deus. De fato, um mistério para nós incompreensível, que nos foi revelado por esse próprio Deus, uma verdade que é revelada por Deus à igreja, e na qual a igreja sempre acreditou, desde os inícios. Os textos bíblicos, muitos vão falar sobre isso, né? Por exemplo, lá na conclusão do Evangelho de Mateus, batizando a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos Atos dos Apóstolos, em vários textos a gente vê isso, né? Então, está ali, desde as origens, o Deus uno e trino. Inclusive, tem alguns santos que dizem que mesmo diante de Deus, quando nós estivermos na visão beatífica, na visão de Deus face a face, na glória, contemplando a beleza de Deus, vivendo ali aquela vida nova que nenhum coração jamais pressentiu o que Deus tem preparado para nós. Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram o que Deus tem preparado para nós. Mesmo lá, quando estivermos diante de Deus, continuará sendo um mistério. Nós vamos contemplar Deus, mas não é que nós vamos compreender plenamente, não dá. Né? Tem até aquela imagem conhecida, né, de Santo Agostinho, que ele fala da criança ali fazendo uma piscininha na areia, jogando a água do oceano. É mais fácil ele colocar todo o oceano ali do que a grandeza de Deus caber dentro da nossa mente. É um mistério, sem dúvida. Mas uma coisa que eu queria referir aqui com vocês é o seguinte: por que a gente celebra hoje esse mistério? Né? Que a gente tem um domingo para celebrar a Santíssima Trindade, para, digamos, recordar esse mistério, ok, mas por que é hoje, né? Porque assim, todos os domingos, a igreja, ela celebra a Santíssima Trindade. Tudo que a igreja faz, todos os dias, não só domingo, é em nome da Trindade, na verdade. Como é que a missa começa? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que é a bênção final, né? Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo, todos os sacramentos da igreja, o batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A confissão, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai e do Filho. Sempre, tudo que a igreja faz é em nome da Trindade, todos os dias. Mas então, por que nesse dia nós celebramos a Trindade? Aí a gente precisa olhar para o calendário litúrgico, para o ano litúrgico e para as suas festas mais importantes, para compreender por que a igreja escolheu esse domingo de hoje. Um domingo no meio do calendário, parece meio perdido, mas é porque ele está ligado à festa mais importante do ano, que é a Páscoa. É pela Páscoa, pela ressurreição de Jesus, que os apóstolos têm confirmado essa verdade de que Jesus é Deus feito homem. Não é apenas um profeta, um mestre como outros que vieram antes dele, mas é o próprio Deus que se encarnou. Ele é Senhor, um título que só era dado a Deus. E por isso ele está à direita do Pai, ao lado do Pai, não está abaixo. Deus está acima de tudo, né? Jesus não, Jesus está ao lado, né? Como Tomé vai reconhecer meu Senhor e meu Deus, e a igreja depois também. Por isso essa primeira leitura de hoje dos Provérbios, dizendo que quando Deus estava criando todas as coisas, ele já estava lá junto,
Criador junto com o Pai, né? Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada se fez de tudo que foi feito. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, é Jesus. E depois a igreja vai reconhecer que o Espírito Santo também é Deus, é Senhor, é uma terceira pessoa, mas um só Deus, né? Então, eu falava isso semana passada, né? Por isso que eu voltando no tema, por que nesse domingo? Pela Páscoa, então a igreja reconhece que Jesus é Deus, né? Então, ou seja, Ele é a segunda pessoa da Trindade. E aí depois a gente tem o tempo pascal, e na conclusão do tempo pascal nós temos a festa de Pentecostes, que foi no domingo passado, vocês lembram? Que recorda o envio do Espírito Santo sobre a igreja. E eu falava nesse domingo que o Espírito Santo, que é derramado sobre nós, que habita em nossos corações, é o amor entre o Pai e o Filho. E esse amor é um amor tão forte que ele não é apenas uma energia ou um sentimento, mas é uma pessoa com inteligência e vontade. O amor de Deus derramado em nossos corações, como vai dizer aqui a segunda leitura. Hóspede de nossas almas. Eu lembro que eu falava isso. É uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Então, por isso, na Páscoa a gente recorda digamos, a noção que a igreja passa a ter de que Jesus é Deus, e em Pentecostes a gente recorda a vinda do Espírito Santo, e aí por isso no domingo seguinte a igreja recorda a festa da Santíssima Trindade para celebrar essa Trindade que se revelou a nós, que se mostrou a nós. E por isso também é que na próxima quinta-feira a gente tem a festa de Corpus Christi, a festa da presença real de Jesus na Eucaristia. Quando essa festa foi instituída, já há muitos séculos, ali pela Idade Média, se instituiu logo depois da Santíssima Trindade, justamente para sinalizar isso. Esse Deus Altíssimo, que é um mistério para nós, veio ao nosso encontro e se fez próximo. E Ele está aqui sobre os nossos altares. Não um símbolo, não uma imagem, mas Deus de verdade, o próprio Cristo, o mesmo que está à direita do Pai, está aqui, próximo a nós, em corpo, sangue, alma e divindade. Por isso, quinta-feira, o dia da instituição da Eucaristia, e logo quinta-feira seguinte. E é sobre isso que eu queria falar. Quando a gente fala da Trindade, me parece muito importante destacar isso. É sempre e para sempre vai ser um mistério, o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Onisciente, muito além da nossa compreensão, mas é um Deus próximo a nós, é um Deus que veio até nós. Deus não deve ser na vida do cristão uma realidade distante, que eu vou encontrar no fim da vida, né? Isso aí todo mundo acredita, né? A gente até repete assim aquele ditado, quem não arrisca não petisca, quem não morre não vê Deus, né? Todo mundo acredita, quando eu morrer eu vou ver Deus, como se fosse a realidade distante, assim, quando eu morrer eu vou encontrar com Ele. Não, para nós não, é um Deus próximo, que caminha conosco, que conhece as nossas dores, que ouve a nossa oração, que vai à nossa frente, vai nos conduzindo, que pelo seu Espírito Santo nos ilumina com a sua inteligência, nos aquece com o seu amor, vai nos conduzindo, nos fortalecendo a cada dia. Já Moisés dizia para o povo de Israel, qual a nação cujos deuses lhes sejam tão próximos como o nosso Deus sempre que nós o invocamos? Se ele lá podia dizer isso para o povo hebreu, porque esse Deus viu sua aflição no Egito, os libertou e foi conduzindo pelo deserto rumo à terra prometida, quanto mais nós. Se eles ouviram essa palavra porque receberam ali os 10 mandamentos, quanto mais nós que recebemos a própria palavra encarnada, o próprio Cristo, e temos Jesus aqui sobre os nossos altares, muito próximo a nós. Já lá Isaías chamava a atenção do povo dizendo que Deus era o Emanuel, o Deus conosco. E aí depois Mateus vai dizendo no seu evangelho que esse Emanuel se encarnou ali em Jesus. Vai ser chamado Deus conosco. E para sempre vai ser o Deus conosco, o Deus próximo. Então, mais importante, ou pelo menos tão importante quanto reconhecer que Deus é um mistério altíssimo, é reconhecer que Ele é próximo a nós, que Ele vem ao nosso encontro, nos ama. Deus é amor. Olha o que diz esse salmo, eu queria destacar isso, né? Ele diz aqui, olha, contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua, estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos tratardes, vos lembrardes, assim vos lembrardes, o tratardes com tanto carinho. De fato, a gente quando olha a imensidão, as galáxias, hoje em dia cada vez mais, né, se investiga, se conhece isso, a gente vê a nossa pequenez, mas não é para a gente se sentir desprezado ou como se fosse, né, uma poeira cósmica, como alguns vão dizer. Para nós cristãos isso tem um outro olhar. Nós nos sentimos mais valorizados ainda,
Porque Deus fez essas coisas todas, mas nós é que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Nós é que damos sentido a toda essa criação e louvamos a Deus pela criação. Vendo essas coisas tão grandiosas, a gente se vê pequeno e se pergunta, quem é o homem? Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, não porque nós sejamos grandes, mas porque Ele vem até nós, coroando de glória e esplendor, colocastes tudo aos seus pés. Então que nós nos alegremos com isso, com esse Deus tão misterioso, tão grandioso, mas que vem até nós e se faz um Deus próximo que caminha conosco. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esse próprio amor vem até nós e nos conduz. Esse Deus Altíssimo é próximo a nós, está sempre conosco. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos juntos profetizar.